Harry Potter talvez seja uma das maiores franquias da história do cinema e sem dúvida nenhuma é uma das minhas franquias favoritas da vida. Mas isso não a impede de ter inconsistências e furos de roteiro. Pensando nisso, eu pensei numa porrada de coisas que não fazem tanto sentido assim pra mim, ou que aparenta ser um furo de roteiro, ou que simplesmente é meio estranho ou mal explicado na saga. Algumas coisas eu tirei da minha cabeça das dezenas de vezes que eu assisti a saga e outras coisas foram por base de pesquisa. Fique à vontade para discordar de mim aqui nos comentários ou explicar talvez algumas coisas que eu simplesmente só não entendi e eu coloquei aqui como uma inconsistência. Bom, vamos começar falando das inconsistências da saga, falando sobre Hogwarts em si. Tem uma pancada de inconsistência que o pessoal já fala na internet sobre Hogwarts, inclusive a mais famosa delas, que você provavelmente já ouviu falar, é sobre a segurança de Hogwarts. É mencionado nos filmes que Hogwarts é um dos lugares mais seguros do mundo, mas a gente vê filme após filme que o perigo é constante na saga, inclusive em alguns filmes personagens morrendo, vídeo Cedrico Diggory em O Cálice de Fogo que literalmente morre. E eu não consigo imaginar como um pai, obviamente que o caso do Harry Potter é um caso isolado, porque ele sofria basicamente maus tratos na casa da sua tia, então eles pouco ligavam pro Harry Potter, mas eu fico imaginando pais que não são trouxas ou que são do mundo bruxo, que mandam seus filhos pra Hogwarts sabendo que aquele lugar é um lugar extremamente perigoso. Então o fato deles associarem Hogwarts à segurança e a gente vê que de fato é um dos lugares menos seguros do mundo, é meio que uma inconsistência, mas a gente abre a licença poética aqui de entender que é um filme e que afinal de contas é uma saga de ficção, ou até mesmo entender que no mundo bruxo tão perigoso, Hogwarts seja um dos lugares menos perigosos que eles consideram. Mas existem outros pontos sobre Hogwarts que me deixam confuso, e um deles é o sistema de ensino de Hogwarts que eu basicamente não entendi muito bem. O Harry chega na escola com 11 anos e é dito que ele vai ficar num quarto com 4 alunos, e ele fica nesse quarto basicamente durante toda a saga, e eu fico me perguntando, cara, todo ano chega alunos novos na escola, e aquele quarto não tem acréscimo de alunos nem decréscimo de alunos, onde eles alocam todos esses novos alunos que chegam, sabe? Porque não tem quarto suficiente para todo mundo. Tudo bem, eu entendo que ao passar de alguns anos, alunos vão se formando e vão saindo. A gente vê na saga que são centenas de alunos. Então vamos supor por baixo que tenha 400 alunos na escola e que eles basicamente moram lá e dormem lá. Partindo do princípio que serão 4 alunos por quarto, teria que ter mais ou menos 100 quartos em Hogwarts, e a gente sabe que aquele castelo não tem essa quantidade de quartos. Então essa é uma pequena inconsistência que eu considero e que eu fico meio confuso ou que falta um pouco de explicação na saga. Outra coisa que falta um pouco de explicação tanto nos livros quanto nos filmes é sobre como é formado as salas de aulas dos alunos. A gente vê algumas matérias e algumas aulas que somente alunos da Grifinória participam, mas a gente vê outras aulas que alunos da Sonserina participam e de outras casas também. E parece que não tem uma consistência quanto ao ensino, ou que cada aula vai unir determinadas casas para ensino. Eu sei que pode parecer idiotice pensar isso da minha parte, mas eu fico curioso em entender como que é a grade de ensino de Hogwarts, sabe? Porque eu já estudei em escolas técnicas e eu sei que é muito complexo você montar grades e você unir e separar turmas para determinadas matérias, sabe? Então isso é algo que me deixa muito confuso e é algo que eu gostaria de entender. Deixando de falar um pouco agora sobre o castelo, vamos falar sobre um assunto que eu acho que é inconsistência, é o furo de roteiro mais famoso da saga. Eu acho que você provavelmente já ouviu falar sobre isso, que é sobre o mapa do Maroto, criado pelo pai do Harry ali na década de 80, quando ele estudava na escola, e que foi parar na mão do George e do Fred Weasley. E a gente sabe, e fica explícito ali no Prisioneiro de Azkaban, que o Rony tem um rato, que é o Perebas, que na verdade sempre foi o Pedro Pettigrew, que estava disfarçado ali como rato. E eu me pergunto, e todo mundo se pergunta, como o Fred e o George não viam no mapa do Maroto que existia um homem chamado Pedro Pettigrew, que estava dormindo ao lado do Rony todos os dias e no bolso do Rony e vivendo com o Rony. Tipo, eles não estranharam em nenhum momento observando isso no mapa do Maroto. Esse absurdo, isso é algo que fica vago tanto nos livros quanto nos filmes, mas ok, a gente abre de novo uma licença poética pra saga. Mas eu diria que essa é a maior inconsistência de Harry Potter, que na minha opinião tem pouquíssimos furos e inconsistência, é uma saga perfeita. Por favor, não acho que eu estou hateando a saga, é apenas o propósito desse vídeo aqui. Algo que me deixa muito confuso enquanto eu assisto a saga é meio que a bagunça na proibição de feitiços. Fica um pouco vago porque que alguns feitiços são proibidos e outros não. Te explicando um pouquinho que a gente tem basicamente 3 feitiços proibidos, que é o Crucio, que é utilizado para torturar uma pessoa, o Impérios, que permite você controlar as ações do seu adversário, e a mais famosa, que é o Avada Kedavra, que permite matar o seu adversário instantaneamente. Mas na minha opinião existem outros feitiços que são utilizados ao longo da série, que são tão perigosos ou tão poderosos quanto esses, e não existe meio que uma norma de proibição para esses feitiços,
isso, ou ao menos não é contado pra gente no livro ou na saga. E alguns exemplos que me vêm em mente aqui pra você, tem o feitiço Legilimens, que permite que você controle a mente do seu adversário, que é, tipo, extremamente poderoso e extremamente perigoso se a pessoa souber usar da maneira correta. E pra mim, o mais absurdo de tudo, que é o Obliviate, que faz com que você apague as memórias do seu adversário, do seu oponente ou da pessoa que você quer apagar a memória. E cara, você tem noção o perigo que é um feitiço desse? Se você apagar as memórias da pessoa correta, é tão perigoso quanto uma Avada Kedavra, porque você consegue manipular grandes líderes ou coisa do tipo pra agir da maneira a qual você quer. Eu não entendo como, por exemplo, que o Crucial é imperdoável. É um péssimo feitiço, tá? Não me entenda mal. Mas o Obliviate não é imperdoável, sabe? Pra mim existe uma inconsistência nisso daí. Posso estar falando bobagem, mas é a minha opinião. Outro furo de roteiro ou outra inconsistência clássica é da poção Polissuco. Fica um pouco vago sobre como a utilização dela é importante, mas a gente vê uma cena bem específica ali em Relíquias da Morte Parte 1, que o Harry e a Ordem da Fênix, eles têm a ideia de transformar todo mundo em Harry Potter pra despistar o Comensais da Morte, mas eu fico me perguntando, e os fãs ficam se perguntando na internet, por que eles não transformaram simplesmente só o Harry? Por que eles transformaram 7 pessoas em Harry Potter, ou ao invés de transformar apenas o Harry Potter em outra pessoa e assim despistar por completo os Comensais da Morte, sabe? Não faz sentido o uso dessa poção. Também um fato aqui que eu tirei da minha cabeça é das magias que são muito pouco exploradas. A gente vê ao longo da saga pessoas curando ossos, pessoas curando doenças e curando qualquer tipo de coisa através de magias, mas a gente vê alunos como, por exemplo, o Harry, que utilizam óculos e que porque simplesmente eles não só curam, sabe, o astigmatismo ou a miopia, seja lá o que for. Será se existe uma proibição para isso ou será que simplesmente eles não sabem ou não querem? É um ponto que eu acho meio esquisito, porque existe algumas coisas que eles utilizam muito a magia para prover, mas tem outras coisas que facilmente seriam utilizado a magia para conceber algo e eles não utilizam, como por exemplo, quando eles vão pro mundial ali de quadribol, tem aquela magia que quando eles vão entrar dentro da cabana, a cabana fica gigante, mas logo na sequência, quando eles vão fazer fogo, eles ficam batendo pedrinha ali, e porque simplesmente não lançam feitiço de fogo, sabe? Pra mim a magia é utilizada muito pra algumas coisas e pouco pra outras coisas que seriam muito mais úteis. O último ponto de consistência que eu vou falar aqui nesse vídeo, inclusive se você quiser uma parte 2, porque tem uma porrada de coisa que eu imagino que seja inconsistente, comenta aqui que eu produzo a parte 2. O voto perpétuo pra mim é algo que fica muito vago também na saga. O voto perpétuo é uma magia que basicamente o bruxo jura lealdade a uma determinada pessoa e que o preço do rompimento é a vida. Então se o cara romper com aquela determinada pessoa, ele morre instantaneamente ali, ele paga com a própria vida. E eu não entendo como que isso não é usado pelo Voldemort com os Comensais da Morte e com as pessoas que trabalham pra ele, porque já que ele não tem o pudor de usar a magia da maneira correta, afinal de contas ele é um vilão, nada o impediria de usar essa magia com os Comensais da Morte e com as pessoas que seguem ele, haja vista que a traição dessas pessoas trariam a morte a ela, sabe? Eu fico pensando que ele sendo um vilão, ele é meio burro às vezes para algumas determinadas ações. Inclusive se ele tivesse usado essa magia com o Snape, nada do que aconteceu na saga teria acontecido, né? Porque o Snape não seria um agente duplo e nada do que aconteceu com o Harry Potter ali teria acontecido. Então é isso, essas foram algumas inconsistências ou furos de roteiros que eu encontrei na saga. Confesso que é muito difícil encontrar na saga Harry Potter, porque, como eu falei, é uma saga perfeita, mas eu procurei e achei. Caso você queira que eu faça uma parte 2 sobre Harry Potter ou sobre outra determinada saga de filmes, comenta aqui o que você quer. Se inscreve no canal porque você me ajuda bastante e até a próxima.